começando agora mais um episódio do programa Observatório Cine. Eu me chamo Sabrina e hoje a gente conta com a presença da Laura Ferraza para falarmos sobre a história do figurino no cinema. Vamos focar no conceito de figurino e também os lugares onde a construção dele se faz presente. A Laura é historiadora, pesquisadora e tem ampla experiência como professora universitária nas áreas de História da Arte, História da Moda, História e Imagens. Desde 2017, atua como colunista no blog Estado da Arte do jornal O Estado de São Paulo e possui uma ampla experiência em ministrar cursos das áreas de moda e história. Fiquem agora com o episódio de hoje. Coloquei aqui uma citação do Scorsese, né? Figurino é um personagem. Que frase pequena, porém intensa, né? Ele está dizendo que mais do que ajudar na construção do personagem, o figurino é um personagem extra da trama narrativa, que muitas vezes, às vezes, inclusive, ele rouba a cena, né? Tem que ter até um equilíbrio entre a narrativa, a qualidade do figurino, né? Então, é isso que ele está dizendo, tem que criar um equilíbrio tal, por quê? Porque o figurino é um personagem quase que à parte e, ao mesmo tempo, integrado no filme. Nós vamos falar bastante disso hoje. Bom, então, começando um pouco, né, sobre o conceito de figurino. O que é figurino? O figurino constitui um conjunto de formas e cores que intervêm no espaço cênico, devendo, portanto, integrar-se a ele. Isso vale, pessoal, na verdade, não só para o figurino de cinema, né? Obviamente, ele é material, né? Ele é a roupa, ele é tudo que a pessoa carrega com ela, né? Então, ele tem um conjunto de formas, de cores, e ele intervém na cenografia, no espaço cênico, porque a movimentação do ator e as cores e o estilo do figurino, eles têm que estar de acordo com esse espaço cênico. Por isso que diz que ele deve integrar-se a ele. Não é possível que o figurino diga algo que a cenografia não está de acordo, não está comunicando da mesma forma. Haverá um ruído nesse sentido. Tá? Essa frase eu também gosto muito. O figurino é a segunda pele do ator. Então, isso vem de alguns estudos até do teatro, né? Que o figurino ele é essencial para que o ator construa o personagem, para que ele entre naquele personagem, para que ele se sinta dentro daquela história. Muitos atores relatam isso, sejam de cinema, de teatro. Tem muitas entrevistas em que eles vão falar isso, né? Que por mais que eles ensaiem, que eles treinem, é quando eles vestem o figurino que eles sentem como aquele personagem deve se movimentar, né? Como qual é a aparência dele, como que essa aparência interfere nas ações do personagem. Então, realmente é algo que tem que também, ao mesmo tempo, não casar com o corpo, com a forma física daquele ator, né, para que ele também não se sinta desconfortável a ponto de ele não conseguir se tornar o personagem através do figurino, né? Então tem que ter essa simbiose que é bem complexa e que a gente vai ver aqui um pouquinho como é que a gente pode fazer essa construção. Que é mais ou menos a sequência do que está dito ali. O figurino é essencial na composição dos personagens e na ambientação da trama. Isso é uma coisa que o Zeca falou na introdução, né? A gente bate o olho no figurino, às vezes, e através dele a gente consegue perceber a época em que a história se passa, o ambiente, né? Tudo isso está dito, deve estar dito no figurino, né? Que grupos são aqueles, que grupos sociais são esses, que contexto é esse. Então, tudo isso, né, deve aparecer no figurino. O figurino é um traje cênico, então, é um traje usado na composição de cenas, sejam elas dentro da estrutura cinematográfica, ou seja, em outros meios audiovisuais, no teatro, a gente vai falar na ópera, no balé, etc. É a roupa que veste o personagem e ajuda a dar vida a ele. A gente falou um pouco sobre isso também. Os figurinos impactam visualmente em qualquer tipo de produção
onde são necessários. Eu acho que essa frase também é ótima, né? Tem essa importância, né? O figurino, ele é o contato visual direto, a gente vai olhar os personagens e aquela questão do figurino vai saltar aos nossos olhos, né? Não importa qual o suporte em que o figurino esteja, ele vai ter esse impacto visual, né? Eles auxiliam aqueles que o vestem a encarnar a personalidade contida no traje. Isso é incrível e tem a ver com aquela frase do Scorsese: o figurino é um personagem, né? Tem uma personalidade que está naquela roupa, né? Que o artista vai vestir e já vai sentir ali uma vibe, né? Então, justamente essa ideia, ele vai encarnar essa personalidade, e essa personalidade, que é uma criação, um personagem fictício, às vezes não tão fictício, né? Ele tem que ter um guarda-roupa. Então, isso é incrível. O figurinista vai ser essa pessoa que vai criar esse guarda-roupa do zero, né? Os figurinos estabelecem uma importante relação com o público espectador nos mais diferentes suportes. Claro, porque como é que tu cria identificação com os personagens? Muito depende da atuação, né, da trama, da narrativa como um todo, mas muito também do figurino, né? O figurino que está em consonância perfeita com aquele personagem, né, com as suas expressões corporais, enfim, com a sua personalidade, as suas ações, ele nos encanta também, né? E aí surge aquele desejo, né, que eu acho que é tão presente hoje nas séries, mas que já aparece no cinema também, que a gente vai ver, que é de vestir-se como aquele personagem. Não é nem de se vestir como alguém que existe na vida real, mas como alguém que existe só naquele filme. Por quê? Porque o filme tem essa magia, né? O cinema tem uma certa magia. Então, isso também é explorado dentro do figurino. Então, os figurinos, eles contam uma história. Eles, como sozinhos, eles têm que ter a capacidade de contar essa história. Então, eles não são só suporte da construção fílmica, né? Eles têm que ajudar a contar a história e eles sozinhos têm que ter essa capacidade de contar a história. Tanto que quando a gente começa a analisar, a gente começa a ver assim, determinada cor, né, da roupa, em determinado momento da narrativa, tem um sentido. Né? Às vezes, o sentido com o que está acontecendo, com as sensações do personagem, os sentimentos. Então, isso é bem importante. Então, eu comecei lá com aquela citação de um cineasta, que eu acho que é importante, porque a gente vai ver que há um caminho até que os realizadores, os produtores, os cineastas percebam a importância do figurino. Não foi assim, já começou como eles achando que era o máximo, não foi bem assim. Mas a gente viu a citação dos Scorsese já com essa consciência, né, da importância do figurino. E aqui é uma citação do Roland Barthes, que é um teórico francês, né, dos ensaios críticos, em que ele não está falando especificamente de figurino de cinema, ele está falando de figurino de uma maneira geral. Eu gosto bastante dessa citação. No figurino, tudo que confunde a clareza dessa relação, a relação entre a narrativa e o personagem, né, contradiz, obscurece ou falsifica o gesto social do espetáculo. Nós vamos analisar essa citação. É ruim. Ao contrário, tudo o que nas formas, nas cores, nas substâncias e na sua disposição ajuda a leitura desses gestos é bom. O que ele quer dizer com um gesto social do espetáculo? Do espetáculo. E aí pode ser ópera, pode ser teatro, mas aqui vai servir para a gente pensar cinema também, né? Que ele está falando o seguinte, que toda a história ela está localizada, né, num ambiente social. Ou ela está narrando uma relação entre ricos e pobres, ou ela está só na vida lá dos ricos, ou ela está narrando só o drama das pessoas sem condições. A época em que isso acontece interfere em tudo na volta disso. Né? Isso é um gesto social. Né? Mas aqueles personagens, eles para nos convencerem, eles têm que ter toda uma personalidade. Né? Eles são alguém, tem uma profissão, tem uma idade,
né? Tem uma personalidade. Então, tudo isso faz parte do gesto social, né? É a questão tanto da sociedade onde aquela história está acontecendo, né? Como também das pessoas envolvidas nessa história. Então, ele está dizendo assim que quando o figurino ele não é claro, ele confunde essa relação, né? Contradiz, né? Traz alguma contradição, obscurece ou falsifica o gesto social, a intenção, né? Esse contexto onde acontece a trama. Se o figurino faz aquilo tudo ali que ele diz, é ruim. Mas o que seria bom? Que tudo nas formas, então quer dizer que não só, né, a cor, mas o formato da roupa, a cor, né? Substâncias, às vezes está falando até das texturas, né, dos tecidos, da sua disposição, da ordem, né, no momento em que ele aparece. Quando isso é claro, é bem feito, ajuda na leitura desses gestos, ou seja, ajuda na compreensão da intenção, né, e desse contexto que tem a narrativa, seja ela fílmica, teatral, né, às vezes até um musical, tudo isso pode entrar aqui, essa citação do Barthes. Então, pessoal, depois que a gente falou um pouco do conceito do figurino, né, eu vou falar um pouquinho aqui da figura da figurinista. Nós vamos, com muita frequência, ao longo do curso, falar, né, sobre figurinistas específicas, porque quando a profissão vai se consolidar, a gente vai ter o surgimento de algumas figuras que vão realmente ser referência, né? E causar um impacto na produção de figurinos de cinema, às vezes ao longo de muito tempo, de mais de década. Então, a gente vai acabar falando aí de alguns nomes, quando a gente for fazer estudo de caso, aí a gente vai entrar um pouquinho mais a Edna, sim, isso mesmo. Então, eu gostei da brincadeira ali da colega, né, que colocou a Edna, que é uma personagem dos Incríveis, que é realmente uma personagem de um desenho animado, que é inspirada na figurinista que eu botei ali na legenda lendária, né? Porque a série não é um ser humano, é uma lenda, né? Que é a Edith Head, né? Que nasceu, então, no final do século XIX, viu até os anos 80, e que, assim, ó, vai iniciar a sua atuação lá pela década de 30, 40, 50, 60, acho que uns 40 anos aí ela ainda vai estar ativa e produtiva e acumuladora de Oscar de melhor figurino, que ela realmente entende do negócio. Tá? Então, o figurinista é o profissional responsável pela criação dos figurinos para os mais variados suportes. Quando eu me refiro a suportes, é que a gente já falou, cinema, outros meios audiovisuais, teatro, etc. Para tanto, esse profissional deve estar habilitado para interpretar roteiros, realizar pesquisa visual de referência, conhecer contextos históricos e sociais variados, conhecer história da moda, dos tecidos, etc. Ufa! Sim, a pessoa tem que ter todos esses conhecimentos para ser um bom figurinista. Era bom a pessoa saber tudo isso. Por quê? Ela vai receber um roteiro de um filme, ela vai ter que interpretar esse roteiro, né? Aí, a partir da interpretação do roteiro, ou seja, conhecendo pela primeira vez no papel esses personagens, ela tem que imaginar eles visualmente. Para fazer essa projeção visual, ela precisa realizar essa pesquisa de referências. A gente vai ver tudo isso com mais calma. Além de conhecer a moda de seu tempo em suas mais variadas vertentes. Tem gente que nesse momento está desistindo, eu não quero mais ser figurinista. Não, gente, tem que ter realmente uma sede de conhecimento, que eu acho ótimo. Porque a gente vai falar sobre essa relação com a moda, né? Então, tem que saber porque tu tem que saber, por exemplo, assim, ó, bom, essa personagem aqui, ela é super relacionada com a moda, antenada com as tendências ou não? Isso vai interferir. E se ela é relacionada com as tendências, que tendências combinam com essa personagem? Então, conhecer a moda é importante também. O que uma dona de casa americana dos anos 50 usaria? O que uma empresária americana dos anos 50 usaria? Entendeu? Vai mudar o visual a partir disso daí. Deve ainda saber desenhar, normalmente a pessoa é formada em design também, né? Montar amostras de tecido
e conhecer processos de envelhecimento têxtil ou outros processos. Por exemplo, ali que a gente estava falando sobre os futuristas, usar tecidos que deem essa sensação de que é uma coisa que está no futuro, ou uma coisa do passado também, né? Às vezes me incomoda muito em algumas séries, alguns filmes, a pessoa está na guerra com a camisa branca, não tem uma sujeira, um envelhecido naquele pano, não te convence, né? Então, realmente tem que ter um sujadinho, um encardidinho, um roto, um rasgado, que é o processo do envelhecimento têxtil e outros processos pelos quais o têxtil pode passar para dar essa impressão. Seguindo o baile. Bom, então a profissão de figurinista. Então, aqui também as várias áreas de atuação e as vários outros profissionais, além desse que vai fazer a pesquisa, vai desenvolver, vai ser tipo o figurinista-chefe, que a gente chama, né? Envolve aí muita gente, dependendo do tamanho de um projeto, né, de figurino. Então, os figurinos não são concebidos unicamente pelo figurinista. Aí vem aquilo que eu falei, é preciso haver um diálogo entre o roteirista, o diretor, os atores e o figurinista, sendo, portanto, um trabalho de equipe. Não adianta o figurinista pensar lá numa coisa super elaborada e tal, mas não é isso que o roteirista, o diretor querem. Ou numa coisa também que não se adapta ao corpo do ator, ao movimento do ator. Então, por isso que ele tem que estar em diálogo com esses profissionais, tá? Dependendo do caso, o figurinista experimenta um grau maior ou menor de liberdade criativa. Isso também é muito interessante, porque, por exemplo, nós vamos ver nos estudos de caso que na era lá dos grandes estúdios, muitas vezes não era nem o diretor que interferia, às vezes o produtor ia e dizia direto para o figurinista, não, eu quero isso, eu quero aqui, eu quero tal cor em tal cena, a roupa tem que ser dessa cor, né? Tem diretores também que tinham uma obsessão em controlar tudo, por exemplo, Hitchcock, Kubrick, que às vezes vão chegar para os figurinistas e dizer, não, aqui eu quero que seja assim. Então, a liberdade está um pouco reduzida nesse sentido, não possam sair obras-primas por causa disso. Mas a questão da liberdade vai depender do do diretor, né, do produtor. Claro que depois algumas parcerias se firmam, né? E aí, vamos dizer assim, aquele diretor, ele encontra o figurinista que, nossa, esse cara me entende, ou essa pessoa me entende, assim, sempre o que eu quero num projeto dá tudo certo. É por isso que a gente vê as dobradinhas que se repetem. Às vezes, o mesmo diretor vai quase sempre trabalhar com o mesmo figurinista por causa disso. Claro que, às vezes, também o diretor vai dizer, não, tem bastante liberdade, só me mostra o projeto, se eu não gostar de alguma coisa, vou te dizer. Aqui, grandes projetos contam com um figurinista-chefe, que eu tinha comentado, e outros profissionais que auxiliam na execução do projeto. Então, é evidente que depois de fazer um projeto desse tamanho, até mesmo, por exemplo, para fazer aquela pesquisa histórica, ou visual, etc., muitas vezes a pessoa já vai contratar alguém para ajudar nessa parte de pesquisa, né? Vai ter mais de um design lá desenhando e um que coordena para aprovar. Depois desse projeto, para a execução dele, aí sim nós vamos ter muitos profissionais envolvidos, né? Vão ter as costureiras, bordadeiras, dependendo do caso, por exemplo, tem até armeiros, né? Por exemplo, tem armadura, né? Tem um monte de gente que pode ser contratada para execução de figurinos, né? Mas a questão de que tem que ter os fornecedores, etc. Então, é uma cadeia produtiva bem intensa. Alguns figurinos trabalham, por exemplo, adquirindo roupas que estão na moda agora. Então, por exemplo, às vezes, um acordo com marcas, com lojas, etc., também faz parte do processo. Ou utiliza, por exemplo, acervos de roupas antigas, ou mesmo compra roupas usadas. Então, tudo isso também é mais uma cadeia que se movimenta na realização de um figurino. E aí, por exemplo, as áreas em que um figurinista pode atuar são bem diversas. A gente está falando do cinema, mas existe, né, a atuação em espetáculos, teatro, música, espetáculos de dança.
No meio audiovisual, nós temos o cinema, a televisão, as séries, a novela, os comerciais de TV, até o telejornal, alguém cuida daquele figurino. Então, o figurinista tem um amplo mercado de atuação. Esse aqui era só um exemplo, né? Essa ideia da equipe. É até um exemplo de série, que, aliás, é uma série que o figurino ganhou assim, uma lista interminável de prêmios e muito comentado, que foi o Game of Thrones, né? Então, por exemplo, nós tínhamos duas chefes de figurino, né? A Michelle Clapton, que é essa loira que está ali, e a Michelle Carrigan, que é a ruiva, né? Posam no ateliê com suas criações para a série Game of Thrones. Porque essa daqui, ela coordena toda a parte assim de roupa não de guerra, vamos dizer assim, bordadeiras, etc. Essa aqui também... Não, minto. Acho que é essa que coordena as bordadeiras, porque ela está até com o negócio bordado. Essa aqui coordena o design, o desenho, as cores, escolha de tecidos, etc. Bordados específicos, quem coordenava era essa daqui. Tem até, acho que o site dela, onde ela mostrava detalhes dos bordados. Além dela coordenar também, se eu não me engano, armeiros, ferreiros, que eram pessoas para fazer armadura, armas cênicas, tudo isso que entra dentro do figurino também. Depois tinha mais uma para coordenar peruca, e mais uma para maquiagem, que daí maquiagem e cabelo é outra área da produção. Não é figurino, mas compõe. É confuso e é grande, é muita coisa, mas é isso aí. Eu ia contar a história do figurino, né, antes do cinema ou, enfim, nos seus variados suportes. Então, nós temos tipos de figurino segundo o suporte, né, que tipo de narrativa visual está sendo montado. O teatro, né, ou seja, todos os tipos de espetáculos que são ao vivo, não com a mediação da câmera, né? São as principais expressões dos figurinos, aconteceu nessa arte milenar. O teatro, né, gente, é uma arte que vem aí desde lá, pelo menos na cultura ocidental dos gregos antigos, né? Então, eles já tinham, inclusive, elementos que a gente pode caracterizar como figurinos, a tragédia grega, etc. Então, nesse tipo de encenação, o figurino deve levar em conta a questão do palco e o fato de que as roupas são vistas ao vivo. Então, vejam, há uma diferença quando a pessoa vai pensar em figurino para um espetáculo que é ao vivo, sem a mediação de uma câmera, ou para o cinema, para o audiovisual, onde há a mediação da câmera, né? Então, a questão, por exemplo, de certas cores, certos elementos, né? Tem que ter um uso específico para esse espetáculo que é ao vivo. Também considerando a questão do palco, a distância que as pessoas ficam do personagem, né? O quanto ele tem que chamar atenção naquela cena, por isso que, em geral, alguns figurinos, a gente fica com a sensação quando vê uma exposição ou vê imagens de um figurino de teatro ou de espetáculo musical, eles são muito mais exagerados, intensos em brilho, em cor, porque eles precisam ser vistos de qualquer ponto, né, do teatro. Não é o caso do cinema, que vai estar todo mundo vendo numa tela do mesmo tamanho, né, ou da televisão. Então, tem essas diferenças. Bom, a partir do teatro, então, que é essa arte milenar, como eu falei, ainda derivam espetáculos musicais como a ópera, o balé, os musicais, cada um deles possui suas especificidades. O cinema. Os figurinos são uma categoria de extrema relevância na composição de um filme. A importância visual dos trajes está na fixação das cenas e performances na mente do espectador. Então, isso é uma coisa que a gente já estava falando, né? Já vinha falando e veio nos exemplos de algumas pessoas, né? Como, às vezes, determinada cor, elemento do figurino, às vezes a gente lembra uma determinada cena memorável do cinema, e aí vem muito também junto a forma como o ator estava vestido. Quando aquele vestido, assim, daquela cor, e aí aquilo vem. Por exemplo, descrevam para mim
o vestido que a Marilyn Monroe usa naquela cena em que o vapor lá do metrô levanta o vestido dela. Todo mundo deve saber que cor é aquele vestido. Tudo bem se errar, gente. Não tem problema. Vamos ver, ninguém tá com coragem de me dizer. É um vestido Branco ou amarelo? Branco. 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 A maioria lembrou branco. Vamos ver se alguém botou aqui no chat. Branco. Isso aí. O vestido é branco. Várias características, às vezes, do vestido vêm, né? Pelo menos para mim, que gosto dessa questão do figurino, e sempre me chama a atenção. Então, fixou uma cena imortal e que fixou o modelo do vestido, né? Como é que era o decote, que a saia tinha que ter esse movimento para levantar com o vento. Então, tudo isso, né? Então, isso que diz a importância visual para fixar cenas e performances na mente do espectador. Na televisão, nesses suportes, os figurinos ocupam também um espaço importante. Os figurinos devem se adaptar a esse formato audiovisual que difere em técnica e espaço de exibição em relação ao cinema. Claro, por quê? Até a época do streaming e do boom das séries, a gente tinha uma necessidade de pensar um figurino que fosse chamar a atenção e dialogar com uma narrativa que tinha aquele tempo determinado e que ia passar na tela do cinema em grande formato. Então, isso tudo era pensado. Então, em grande formato, a pessoa vai ver mais detalhe da roupa, né? Mais coisa aqui, coisas ali que vão aparecer. No momento em que a gente passa para o streaming, né, que muitas vezes o filme não vai ser visto no cinema, vai ser visto na televisão, ou a série que se prolonga em tempo narrativo, há uma adaptação em relação ao figurino também. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, da mesma atriz que fez 2 espetáculos extremamente famosos no mesmo ano, representando personagens equidistantes imensamente uma da outra, tá? E que onde que a gente olha e consegue entender na hora quem são essas pessoas que ela está representando. É a Marília Pêra, a atriz, uma atriz brasileira. São espetáculos, um é teatral, um é teatro musicado, né? Esse espetáculo aqui é a peça Chanel, em que ela interpreta a Coco Chanel, e no mesmo ano ela faz a peça o espetáculo musical Marília Pêra canta Carmen Miranda. Tem como ser mais diferente essas 2 personagens? Não tem, gente. E aí, aonde a gente vê na hora que, bate o olho, né, e já olha essa imagem aqui dessa fotografia, é Chanel. Não é só a roupa, é a postura, é o cigarro, é as joias, é até mesmo esses reflexos fragmentados no espelho aqui, que lembra a boutique lá da Chanel, da época que a Chanel era viva. E aqui a gente olha o figurino dela, os outros dançarinos ali no palco, a roupa deles, daquelas mulheres ao fundo, e já consegue projetar a Carmen Miranda na hora. Então, vejam como o figurino e uma atriz maravilhosa, como é a Marília Pêra, constroem 2 personalidades completamente diferentes. Eu acho que é de propósito. É um monólogo, sim, a peça da Chanel, maravilhoso. Esse eu assisti. O da Carmen Miranda eu não vi. É como esse figurino do filme Cleópatra, de 1963, que é um Egito totalmente aos olhos da cultura americana dos 60, mas, ao mesmo tempo, não nos deixa muito espaço para que a gente pense que é outra coisa que não o Egito, por toda essa ambientação, né? Que está ali dela, já um figurino que ficou também para a história, né? Toda ali essa questão do uso dos materiais, o dourado, pesado, de todos os outros personagens da cena. Então, é também um figurino que marca, mesmo sendo uma personagem histórica, aí entram várias discussões em cima dessa personagem, né? Sempre que há um personagem que existiu, aí a gente também tem sempre mais debates para poder fazer em cima dele. Agora, quanto mais longe do presente, como é o caso ali da Cleópatra, mais fácil da pessoa criar uma coisa
só em cima de poucos elementos e nos convencer. Quanto mais próximo de nós, mais difícil essa tarefa. Como é o caso aqui da série The Crown, que começou em 2016, que ainda vai ter lá a sua última temporada lançada agora, né? Essa foi uma fotografia de divulgação da primeira temporada, que é um trabalho de figurino muito intenso, em cima das imagens reais desses personagens, né? Fotografias, vídeos, etc. Então, muitas das roupas são feitas, muitos figurinos em cima dessas imagens, e também isso ajuda a criar uma credibilidade para toda a criatividade que teve que ter para as imagens, por exemplo, das cenas privadas. De personagens que muitos ainda estão vivos ou que são muito documentados e mais próximos da atualidade, como é o caso da família real britânica. Então, um pouquinho da história do figurino antes do cinema e dessas possibilidades que a gente tem, né, de ver figurinos em outros meios fora do audiovisual. Então, eu coloquei aqui a ideia do teatro clássico, né, a encenação de peças teatrais que podem ser ambientadas nos mais variados contextos. O figurinista deve estar atento ao estilo da peça, drama, comédia, etc., ao estilo do diretor, conservador, inovador, ao espaço, tempo em que se passa a narrativa, a época, né? Época e lugar. Deve considerar ainda a cenografia, os movimentos cênicos dos atores para criar um figurino harmonioso. Então, são vários detalhes a serem observados, né? Inclusive, a gente vai falar, quando a gente entrar mais a fundo no figurino de cinema, não só a época e o lugar, mas as intenções narrativas vão interferir. Bom, eu posso contar um drama nos Estados Unidos dos anos 70, como eu posso fazer uma comédia nos Estados Unidos dos anos 70. Eu posso fazer várias coisas, vários gêneros. E o gênero, ele vai interferir no estilo do figurino. O filme é de investigação, é um filme policial, é um filme de suspense, é um filme de terror. Isso tudo também influencia no estilo do figurino. Tá? Aqui para o teatro eu coloquei a questão, né, do diretor. É um diretor mais conservador. A ideia, gente, é que a gente estava falando do teatro é para explicar uma coisa, que o figurino ele é algo que ele antecede a própria existência do cinema. Então, nesse ponto é que eu acho que é esse início que a gente está pensando agora aqui. Então, isso é interessante, porque isso nos dá uma base, né? Dá a quem vai analisar ou trabalhar com figurino a base dessa pré-existência, né? E de como ele teve que se adaptar, né, à nova realidade que era o cinema. Então, a gente falou ali do teatro clássico, aí tem o exemplo, por exemplo, né, da ópera e do balé. Então, são espetáculos que envolvem canto e ou dança associados com encenação, e todos são anteriores ao cinema, né? A ópera ou o balé contam uma história através de canto e dança. Então, por exemplo, o caso do figurino da ópera e do balé, ele tem que contar muito com essa questão da movimentação cênica, né? A movimentação, a coreografia, no caso do bailarino, ou no caso do cantor de ópera também, né? Nada que vá atrapalhar ali a voz dele, né? Alguns movimentos cênicos que ele faz também. Então, tem que ser algo realmente bem adaptado e, ao mesmo tempo, algo que chame bastante atenção, porque é aquilo que a gente falou, né? São eventos ao vivo, né? Não tem o afastamento da câmera, tem o afastamento do palco, mas, ao mesmo tempo, aquilo tem que chamar atenção e ter coerência com o que está acontecendo. Os figurinos desse tipo de espetáculo têm uma tradição própria, né? Inclusive, há estudos específicos sobre história do figurino da ópera e do balé. Eu gosto bastante desse tipo de pesquisa. Há pouco tempo até eu publiquei no meu Facebook, estava tendo no Instagram, que é aquele Instagram que eu passei para vocês. Eu estava tendo uma exposição especial no Louvre, tem umas exposições específicas que era justamente com gravuras que mostravam os figurinos de espetáculos de dança, de balé e ópera, do século XVI até o XVIII, que não sobreviveu nenhum figurino original. Olha que loucura, não tem, né? Não sobrou nenhuma peça de tecido feita. O que eles têm? Eles têm os desenhos
do projeto do figurino. Então, com o nome do desenhista, né? Para qual peça, para qual ópera, para qual balé era. Principalmente são balés de corte, no caso francês, né? Óperas também que eram feitas para corte. Então, é um material riquíssimo que está dentro da ideia da história do espetáculo. Assim, o figurino deve ser pensado em relação ao estilo do espetáculo, aos movimentos do bailarino, ao destaque da figura dos cantores ou atores da ópera. Os musicais. E agora a gente também tem filme musical, mas da onde que vem o filme musical? Vem da tradição do musical Broadway, né? Da tradição espetáculo de musical. Unem canto, dança e encenação para contar uma história através de diálogos falados e cantados. Possui uma longa tradição em relação aos figurinos, que são marcantes, e muitos deles ganharam adaptações para o cinema. Isso é interessante. A maioria dos musicais, dos filmes musicais, eles foram feitos em cima de peças musicais que já tinham acontecido, então, no palco, e se passa para o cinema. Então, nessa passagem, a gente vê uma mudança, um cuidado em relação ao figurino, né? Justamente por serem suportes diferentes. Então, aqui, o que mais... O que o figurino deve caracterizar bem os personagens, estar de acordo com a história e ainda pensar no movimento cênico que inclui dança e canto. Isso é evidente. Um dos que eu gosto muito daquela série dos Mamma Mia. Podem rir, mas eu adoro. Eu acho, aliás, o figurino ótimo também. Cena da peça O Jogo do Amor e do Acaso, do Marivaux. Isso também é interessantíssimo, encenada pela Comédie Française em 2013. Vejam, a peça ela é original do século XVIII. Aliás, eu falo no meu livro sobre essa peça. O que eu acho genial nesse teatro tradicional é que ele se reinventa a todo instante, assim como Shakespeare. Né? Há quanto tempo as pessoas seguem encenando Shakespeare no teatro e também em versões cinematográficas, né? E aqui também é uma peça da Comédie Française, que é um grupo que existe desde a época, desde antes do Marivaux, né? Então, a tradição desse grupo teatral é centenária, né? E é a mesma peça que segue sendo encenada. Agora, essa é uma fotografia de uma encenação de 2013, pela mesma companhia, claro que as pessoas vão mudando, mas é a mesma companhia, encena a mesma peça desde o século XVIII. Hello. Tá? Isso que é tradição. Mas, certamente, a cada nova encenação, alguma coisa muda, seja no cenário e, provavelmente, também no figurino. A gente consegue ver, por exemplo, que esse figurino de 2013, ele tem elementos do século XVIII, mas ele não procura uma fidelidade excessiva. Inclusive, na cena, em todo o cenário, a gente vê que tem elementos do 18, mas elementos mais modernos. Às vezes, o caso de ser uma comédia ajuda um pouco a essa liberdade também. Aqui, eu estava falando da ópera da Aida, né? Que é, então, uma ópera escrita pelo Verdi no século XIX, que é uma das mais também reencenadas, né? Numa apresentação no Festival de Salzburg, em 2019. Ela se passa nesse contexto egípcio também. Então, a gente vê a presença aqui do elemento que remete a esse contexto, tá? Mesmo nas reencenações mais atuais. É um musical da Broadway, que já originou versões cinematográficas, que é o My Fair Lady, e que segue sendo encenado, esse em 2018. Esse mais bem, né, espetáculo mesmo. A gente vê, por exemplo, a adaptação do Sapato, para um sapato de dança. No vestido longo também, de uma forma que elas possam se movimentar com aquele vestido, dando uma fluidez aí para a cena. Seguindo aqui, shows musicais, aqui dando exemplos fora do cinema, né? Por exemplo, as turnês, né, os shows, eles também requerem um figurino. Principalmente se a gente pensar nas divas pop, que tem uma super relação com a moda, né? E que todo mundo está sempre ligado aí no figurino dessas turnês, né? Então, shows de cantores dos mais variados gêneros originam também o que chamamos em português de figurino de show. Nesse caso, é considerado estilo musical,
e pessoal do artista e o tema de seu show na composição do figurino. Esses figurinos podem ser muito elaborados e chamativos porque os shows podem ocorrer em amplos espaços, mas isso varia conforme a intenção do artista, se ele é mais discreto ou mais performático. Tipo, Lady Gaga, não precisa nem dizer a importância de figurino para um show da Lady Gaga, né? Falando em artista performático. O figurino, nesses casos, exalta a personalidade artística de quem o veste. Então, nesse caso, não é um personagem, é uma pessoa que já tem uma personalidade artística. E aquele figurino tem que casar com essa personalidade artística. No caso de shows, aqui eu trouxe 2 exemplos nacionais que eu acho bem emblemáticos de figurino de show e de artista. São figuras que a gente bate o olho num figurino fora do corpo da pessoa e sabe que se refere a essa pessoa. Ou se alguém quiser fazer referência a eles, vai fazer uma referência com um figurino e a pessoa vai na hora associar. Que é o Ney Matogrosso, tem um figurino muito intenso, que tem a ver com a personalidade dele, com a performance de palco dele, né? Que são exuberantes, tem essa coisa com o corpo é delineado, parte dele é desnudo, né? Tem muito brilho, muita cor, muito adereço, né? Ou, por exemplo, a Rita Lee, que a gente é praticamente uma personagem, né? Ela passou por fases, inclusive teve agora, para quem é de São Paulo pode falar, eu vi só por redes sociais uma exposição imensa sobre ela, né? E eu acho que um dos pontos altos dessa exposição era justamente a questão dos figurinos. Ela passou por fases diferentes no figurino de show, mas agora, de um tempo para cá, ela construiu essa figura do cabelinho vermelho, ou o corte do cabelo, esse bem Chanel reto, a franjinha, o óculos redondo, o chapéuzinho. Então, virou assim, né, uma roupinha de Rita Lee, né? Esse coletinho tá ótimo também. Então, isso mostra que bem marca registrada, marca pessoal do artista, que o figurino só vem a reforçar. Aqui, falando em performance, é uma mistura, né, de performance de show, que virou clipe. É o figurino da cantora Madonna em apresentação no Video Music Awards da MTV de 1990, onde ela vai fazer uma performance da música Vogue, inspirada, então, no figurino da corte francesa do século XVIII, coisa assim, meio Maria Antonieta, Madame Tussauds, não, acho que mais Maria Antonieta. Então, até num tipo de apresentação assim, pode ter até um estudo de época, porque depende da intenção do artista. Por que ele está evocando aquela época? Tem um motivo. Então, vamos falar mais um pouquinho agora, focando no figurino de cinema. Algumas coisas que a gente já falou, construção dos personagens, né, no figurino do cinema em relação com a narrativa. Então, aqui, na imagem de sonho, nas quais o figurino deve também desempenhar um papel. É esse papel que a gente está falando, de conectar com o espectador, de nos contar um pouco a história daquela pessoa, sem que a pessoa fale nada, só pelo figurino a gente já entende, às vezes, quem é aquela pessoa, algumas características dela dentro da história, né? Os figurinos de cinema foram modificando-se ao longo do tempo a fim de acompanhar as alterações das formas narrativas e a intenção de diretores e atores. Então, é isso que eu digo. A gente pegar lá um filme de época dos anos 50, tipo, ou 60, tipo aquele ali que eu mostrei da Cleópatra, a gente vai ver, nossa, mas que exagerado, nem é bem assim que era o Egito. Mas é que dentro da concepção fílmica dessa época faz sentido aquele figurino, né? Então ele também é datado de certa forma, ele também foi se modificando com o tempo. O figurino constitui um conjunto de formas e cores, a gente já falou, que intervém no espaço cênico. Os figurinos muitas vezes ao longo de sua história refletiram a moda contemporânea. Esse é aquele círculo, tu não consegue escapar da produção do próprio tempo, né? Por quê? Quando a gente pensa num filme de época ou de temas, por exemplo, que se repetem, se eu vou produzir um Romeu e Julieta num determinado período, como, por exemplo, do Zeffirelli, que é dos anos 70, ele tem um figurino que é muito bom no estudo de época, mas eu consigo perceber,
por vários elementos, às vezes é no cabelo, a aparência do ator, é a fotografia, mas alguma coisinha no figurino que tu consegue identificar, não, mas isso aí é no final 60, 70. Por quê? Porque a época que a coisa é feita não tem como ela ser anulada, não tem como anular isso, né? Por exemplo, eu acho que os figurinos de época contemporânea são limpos demais, é uma característica atual isso, né? Então, tem sempre uma marca da própria época em que a coisa foi feita. E quando ele é mesmo uma história que retrata a sua época, então isso fica mais evidente. Bom, aqui eu coloquei alguns figurinos icônicos, né? Figurinos do cinema que se tornaram ícones. A gente falou já, a atriz Marilyn Monroe em cena antológica do filme O Pecado Mora ao Lado, não sei porque está tudo em minúsculo, mas tá errado. De 1955, né? Quando ela para, tudo, gente, a sandalinha, né? Tudo ficou assim, o modelo do vestido com esse plissado, frente única, cintura marcada, que tem a ver com a moda de 55, ele é um filme que se passa em sua própria época, né? E que se tornou icônico. Outro que é o modelito da Gilda, do filme Gilda, com a Rita Hayworth, com longo preto, tomara que caia, e cigarreira, e além das luvas, né? No filme Gilda. Aqui falando em filmes de época que tem um toque contemporâneo, mas que tem um ótimo figurino, é esse aqui, figurinos de época no filme Maria Antonieta, ou Maria Antonieta, de 2006, da Sofia Coppola. Eu gosto muito desse filme e desse figurino. E olha que eu sou especialista em século XVIII. É muito crítico esse filme, mas eu realmente gosto dele. Pode falar. Como você percebe, assim, que tem toques contemporâneos? No caso desse filme especificamente, não está tanto no figurino. Está mais, por exemplo, um pouco no comportamento das pessoas, tá? E principalmente na trilha sonora, né? Mas, assim, o brilho das cores, o fato da cor ser pastel, até tem a ver com a época, mas como a pintura da época já não tem a mesma vivacidade, o tecido já não tem a mesma vivacidade, a gente não tem certeza da intensidade das cores. No figurino, eu acho até que ele é bem verossímil, até tem realmente um estudo histórico bem profundo aqui nesse figurino, que é da Milena Canoneiro, que ganhou o Oscar, aliás, que eu acho realmente esse figurino incrível, e ela é muito boa nisso. Mas, por exemplo, para mostrar esse toque contemporâneo, esse filme, além de ter uma trilha sonora em alguns momentos de indie rock, né? Ele tem alguns elementos no figurino. Por exemplo, tem uma cena famosa em que ela está lá com uma bagunça de roupas e tudo que tem a ver com a própria personagem de Maria Antonieta, essa questão da moda, né? E aparece um tênis All-Star no meio. Todo mundo fica procurando quando vê o filme e põe essa imagem, né? Como um destaque, como uma assinatura dentro do filme, de que, bom, esse filme é moderno e fala sobre essa história do passado. E tem alguns outros momentos, tipo, de uma cena que ela vai para um baile de máscaras e que ela usa só um tecido preto, assim, no olho. Não era o normal, ela usaria uma máscara mesmo. Mas ficou uma assinatura também desse figurino aqui. Então, ali a gente nota pequenos detalhes. Mas esse é pequenos detalhes. Alguns são descaradamente moderninhos, e aí, quando ele é descaradamente moderninho e combina com o todo, eu também não me incomodo. Bom, televisão. Então, eu até coloquei 3 divisões, né, de televisão onde a gente pode ter uso do figurino. Nas séries, nas novelas e comerciais e programas de televisão. Aí, programa de televisão entra desde o telejornal, programa de variedades, né, tem vários tipos de programas de auditório, né? Então, ali, séries. Trocas, o figurino também, né, vai ter essa troca visual com os espectadores que reforçam e criam interação entre séries e público. Identificação dos personagens pelo espectador, aí, claro, tu constrói o figurino de uma forma que tu já identifica aquele personagem e vai acompanhando, né, o papel dele durante aquela narrativa. O figurino deve estar alinhado com as fórmulas narrativas específicas desse meio audiovisual, série, possibilidade de desenvolver uma história de forma mais complexa, detalhada e longa,
Então, isso muda a forma de pensar o figurino. Esse personagem vai aparecer muito mais vezes, por muito mais tempo, por muitos capítulos e temporadas em relação a um personagem de filme, né? Encadeamento em capítulos ou episódios, então também tem que ter uma coerência no figurino, nesse encadeamento. Exibe os personagens com mais frequência, por mais tempo, como eu acabei de dizer, se comparado com o cinema. Assim, a aparência externa dos personagens torna-se ainda mais importante, até aquilo que a colega colocou em algum momento. Como a colega disse ali, né, na série, a pessoa pode ver a temporada inteira em sequência, ela pode pausar, dar um zoom e ficar olhando o detalhe do figurino, né, que é algo que não acontece com o cinema. Novelas. No Brasil, esse meio audiovisual tornou-se parte importante da cultura popular. Não faltam estudos antropológicos, sociológicos, históricos sobre o impacto da novela na cultura brasileira, né? Existe uma longa tradição desse tipo de produção e um grande desenvolvimento dos seus figurinos. As novelas entram no cotidiano das pessoas, em suas casas, e por isso o figurino é muito importante. Ao mesmo tempo que a gente diz, mas eu não estou prestando tanta atenção, eu não acompanho, né? Tem uma super relação com moda, né? Por exemplo, quantas modas nacionais vieram da novela? Pulseirinha da Jade, né? E assim por diante. Nós não teríamos mais casos a relatar. O que mais que eu estava lendo aqui? Figurino é muito importante. A emissora Globo tem a mais longa tradição no sentido dos figurinos, com um acervo invejável. Todo mundo que eu conheço, que já foi, já trabalhou naquele famoso Figurinos da Globo lá, né? Que tem um galpões gigantes onde eles guardam figurinos de novelas de épocas muito mais antigas, atuais, algumas eles reaproveitam, outras eles já estão quase sem espaço para guardar, é um acervo incrível, né? Produções com ótimos figurinos, sendo eles contemporâneos ou de época. Na verdade, eu senti que a crise bateu na Globo, eu não estou mais conseguindo acompanhar, mas algumas pessoas que eu conheço que trabalham com figurino, com razão fizeram uma crítica ao figurino de uma novela de época meio recente que teve agora, que foi aquela No Tempo do Imperador. Realmente achei que deu uma caidinha no nível do figurino. Não estava muito bom, não. Os figurinos de novela são responsáveis em grande parte por lançar modas em nosso país, que eu já comentei. Comerciais e programas de TV. Os programas de televisão exigem também um figurino específico, entre eles os telejornais, os programas de auditório, programas infantis, né? Imagina, gente, o figurino da Xuxa, do show da Xuxa, que loucura! Entre outros. Além disso, os comerciais também trabalham com figurinos. Aí é toda uma parte, né, de quem faz produção de comercial, que, aliás, é uma parte que está sempre em movimento. E aí também tem um trabalho de figurinista para fazer qualquer comercial, gente. É a criança tomando suco, é a mãe embalando o nenê que vai tomar o leite, não sei o quê. É qualquer coisa acontecendo, a pessoa está usando um figurino, entendeu? Então, tem que ter figurino do comercial também. Eles, em geral, contam em poucos minutos uma história. E também precisam identificar personagens e chamar a atenção do público. Eu coloquei aqui um exemplo de série dessas de longa duração, sitcom. Em algum momento alguém colocou sobre o sitcom. O sitcom tem muito isso, né? De ter o personagem bem marcado, bem caricato, né? Mesmo que se passem muitas temporadas, tem sempre algum elemento que identifica bem esse personagem. É um bom exemplo, Friends. Outra que eu acho que é contemporânea, mas que conseguiu construir muito bem a questão do figurino para contar a história é o Stranger Things, né, que começa aí a história se passa nos anos 80, no interior dos Estados Unidos, numa cidade fictícia, mas que traz vários elementos nostálgicos de filmes filmes infantis dos anos 80, conseguiu tirar dessas referências e construir um figurino bem icônico, e olha que é para, né, crianças e tal, mas ficou realmente muito bom. Aqui é os figurinos de novela. Na época que eu fiz essa apresentação, estava passando A Dona do Pedaço. Então, já está datada essa apresentação. Isso que é o problema da novela, já vai passando. Aqui, olha, uma novela que eu achei interessante foi essa que é o Game of Thrones do Brasil.
Tava tão na moda Game of Thrones que a Globo fez. Ai, gente, eu morro rindo com essas coisas. Mas eu achei esse figurino super interessante, porque o que acontece? Era uma coisa imaginária, que não tinha que ver com o Brasil, não tinha que ver com lugar nenhum, eram reinos imaginários, numa época que parecia uma coisa meio entre a Idade Média, por ali. E aí eu acho que essa liberdade que essa história dava, agora como é que era o nome dessa que está ali? Deus salve o rei. Né? A liberdade que isso dava criou uns figurinos para lá de interessantes, gente. Olha seu trabalho com placas metálicas aqui. Inclusive, eu consigo até ver qual foi o filme que a pessoa se inspirou. E aqui tinha uma coisa handmade, umas tramas aqui, um veludo. Todos os acessórios são muito bacanas. Eu acho que, olha, deve ter dado um trabalho fazer o figurino dessa novela. E era um figurino legal que chamava atenção, sabe? Também Me permite falar um pouquinho dessa daí? Sim, deixa eu só terminar de ler aqui. Quem é que está falando agora? Agora é o Dionei, porque por coincidência eu fiz essa novela aí. A figurinista foi a Mariana Suede. Olha, entendeu? Que lindo! Fala para nós, então. Então, a base de estudo dela foi o que você estava falando em Game of Thrones, que a Mari tinha falado, e alguns filmes também. Não lembro agora, não tenho em mente. Mas a base dela foi geralmente isso, o que algumas pessoas citaram aí. Não tinha muita troca. Então, esqueci o nome da personagem, da Bruna Marquezine, mas ela tinha 3 a 4 vestidos só para levar a novela toda. Ele aí, o Rômulo Estrela, a mesma coisa, trocava algumas coisas parte de cima, ou alguma coisa que ele tivesse em montaria, e Marina Rui Barbosa também. Entendeu? Pois é, mas mesmo com pouca troca, ficou marcante. Tu vê como foi bem feito. A crítica também foi bem alta, né? Porque todo mundo estava só querendo comparar Game of Thrones, que estava muito em alta no momento, né? Só que não tinha nem como comparar. Mas foi uma mega produção. Tanto como figurino, quanto o investimento lá de cenários, muita coisa feita com cromas que nunca se teve lá na Globo, entendeu? O trabalho na Globo tem mais de 15 anos. Mas essa daí foi uma mega produção mesmo. Isso, eu me lembro de ter visto documentários explicando essa questão dos cenários, achei muito legal, eu concordo contigo, acho que foi uma produção bem bacana, que foi pouco valorizada, porque a pessoa ficava comparando, mas gente, a HBO é uma coisa, né? Com licença. Acho que foi uma ousadia, ótima ousadia da Globo, que bom que eles fizeram essa novela. Eu achava bem legal. Ai, minha filha ficou super fã. A gente era tão fã que a gente criou uma continuação na nossa cabeça. Eu disse, gente, podia fazer uma continuação dessa novela, de tão boa que a gente estava achando. Obrigada por estarem aqui em mais uma semana. Nos vemos no próximo episódio.